No episódio de hoje, temos a honra de receber o professor Luiz Corbellini. Tudo bem, professor? Tudo bem, como é que tá? Tudo certo, tudo certo. Professor, estava olhando no nosso Spotify do Suinocast, no dia 7 de janeiro de 2013, o episódio 6 do Suinocast, Epidemiologia Veterinária com Luiz Corbellini. Agora, Olha, 8 anos depois, estamos em contato novamente. que bom, isso mostra aí interesse na área, né? Estamos aí para ajudar e falar um pouco sobre essa área que eu sou suspeito, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com ela. Perfeito. Mas, professor, nos diga rapidamente seu background, assim, em veterinária, em epidemiologia. Bom, rapidamente, atualmente, né, eu sou professor licenciado, né? Estou num sabático aí longo. E eu trabalho, a minha formação, desde o doutorado e mestrado, já é em epidemiologia veterinária, né, medicina veterinária preventiva, com foco em epidemiologia. Trabalhei bastante aí já em 2005 com um serviço veterinário oficial na Suíça, e aí comecei a trabalhar muito com planejamento de programa de saúde animal, e a epidemiologia quantitativa, né? Então, muito foco em delineamento de estudos epidemiológicos e a avaliação de risco, né? Então, esses foram os grandes focos iniciais, né? Então, hoje, basicamente, era, digamos, toda essa linha de trabalho é nessa tríade, né? Bioestatística aplicada a delineamento de estudos epidemiológicos, a avaliação de risco, tanto ligada à avaliação de risco de importação ou como avaliação de risco em doenças transmitidas por alimentos de origem animal, e, por fim, planejamento. Meu último trabalho, em 2019, eu fiz um pós-doc no Uruguai e a gente montou um planejamento, né, do programa de febre aftosa no Uruguai, que estava discutindo a retirada de vacinação. Então, a gente montou todo um planejamento usando estratégias de multicritério para tomada de decisão. Então, esse é o meu, em resumo, essa é a minha linha de trabalho. E lembro que tu também comentou naquele podcast há 8 anos atrás, professor, que tu curtia discotecagem. Segue com esse hobby? Acabou, zumbido no ouvido me impossibilitou de continuar, mas hobby é uma coisa que a gente sempre vai ter, né? Então, hoje, o meu hobby, aliás, antes era discotecagem, hoje eu pego onda, ando de skate, como sempre, vou continuar, porque eu acho que é necessário, né, nessa vida, sermos, né, digamos, mostrarmos esse sou eu, né, tenho essa minha formação profissional, minha relação profissional, e tenho a minha vida, né? Sempre vou ter esses hobbies que, digamos, que é um alívio, né? Nessa correria do dia a dia que a gente está, nessa conexão. Então, a gente precisa desses escapes, né? Exato. Momento de recarregar baterias. Momentos de recarregar baterias. Professor, é muito oportuno o momento, né, que a gente vive globalmente, a gente discutir agentes com potenciais epidêmicos. E eu acho que eu fui feliz em te convidar para falar um pouco sobre... A gente na suinocultura passou recentemente e vive com um vírus com alto potencial epidêmico e com alto prejuízo para a cadeia, que é a peste suína africana, né? Mas eu queria que tu nos falasse como que deveria ser a preparação de um país em tempos de pandemias, seja por peste suína ou seja por Covid no mundo todo, e qual que é a tua percepção, se tu acha que a gente aprendeu ou não com os erros do passado para preparar um país para uma pandemia? Essa pergunta é interessante. Na verdade, vamos lá, nós temos, já começa pela similaridade na peste suína africana, com esses focos ali nos países, né, no leste europeu, né, e na Ásia, Sudeste Asiático, né, Vietnã, enfim, e China, com muitos focos, e a similaridade com a Covid, que são duas doenças altamente contagiosas e não tem vacina, né, a Covid agora começou. Então, isso já é digamos, um sinal de alerta fortíssimo, né, do risco, já que não tem como controlar a peste suína africana com uma ferramenta de bloqueio de transmissão que é com a vacina. Então, já por si só, isso né, já teria que ter um sinal de alerta para os países que não têm, né? E especificamente, quando teve a pandemia, a influenza, né, pandêmica de 2009, né, H1N1,
que teve também de origem dos suínos, mas erroneamente chamada de gripe suína, porque era um vírus triplo rearranjo, né, com genes oriundos de aves, de suínos da Eurásia e de humanos. Então, já falamos aí da questão de saúde unificada, né, e a população, digamos, as entidades, os organismos estarem preocupados com essa, né, passagem, né, de vírus de animais para humanos, que são, digamos, uma das maiores causas de pandemias. E é hoje a teoria, né, da Covid-19. Então, isso lá nessa pandemia de doença respiratória humana, com H1N1, saiu um trabalho seguinte, falando justamente, né, comparando hoje, né, a pandemia de Covid e o que se aprendeu naquela época. Na verdade, não se aprendeu. Né? Não se aprendeu, não houve preparação, as deficiências sendo mostradas no mundo inteiro, e não estamos só falando do Brasil, estamos falando de países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Obviamente tem uma conjectura política, mas não invalida, né, a teoria de que tu vê que não teve preparação para um sistema de vigilância agir com velocidade. A própria OMS já recomenda em doenças altamente contagiosas, já ter que ter elaborado um sistema de coleta, né, organização e análise de dados rápidos, porque os sistemas normais que correm nos países para doenças, né, dos programas de vigilância endêmicas, eles não têm a capacidade, né, de absorver essa velocidade, esse influxo de dados. Então, teve esse problema e, claro, a resposta, né, da atenção primária, enfim, a resposta, digamos, das pessoas que iam chegando no hospital, mostrou também um despreparo muito grande, né? Claro que a gente tem uma doença completamente desconhecida, mas é um artigo muito bom que relata justamente, não teve isso, e principalmente também a falha em comunicação dos riscos, né? A comunicação dos riscos faz parte da análise de risco, e a comunicação de risco, ela não foi boa, né? Claro, também temos particularidades sobre essa questão, mas o risco, ele envolve a percepção de risco e o risco real, são duas dimensões. Se a pessoa não percebe o risco, ela não vai tomar atitudes de precauções de prevenção. E como está acontecendo, acho que no Covid é muito claro, não? Claro que nós temos um tempo, também as pessoas não aguentam mais, etc. Então, não há preparação de comunicação de risco. E a comunicação de risco, aliás, é um parênteses, né? A análise de risco, as pessoas falam muito análise e avaliação de risco, na verdade, falam às vezes a terminologia errada, né? A análise de risco envolve a avaliação de risco, a gestão do risco e a comunicação permeando tudo. Tá? Então, e ela é essencial na análise de risco a comunicação. Tá? E aí também saiu um editorial na revista Risk Analysis sobre esse problema de comunicação de risco que teve no meio dessa pandemia e que isso deve ser aprendido também. As pessoas, elas escutam, elas vão confiar em instituições. Hoje nós temos outros problemas, né, de questão de negacionismo e uma situação muito crítica, né, de falta de negacionismo e de não confiabilidade nas instituições. O recado vem de tudo que é lado, tanto de fake news, vem de a mídia bombardeando, então tu não sabe exatamente, né, a quem seguir e o que fazer. Né? Então, são esses problemas. E ele serve também vai servir para a peste suína africana, né? Como tu perguntou, será que a gente está preparado? Né? A gente tem que começar a discutir esses pontos. E me vem na cabeça, assim, professor, que eu ao menos é uma percepção minha, não sei se é correta, mas o negacionismo, ele parece que está muito mais presente na pandemia de Covid do que, por exemplo, na pandemia e nos casos, nos surtos de peste suína africana, porque tem mais a ver com o negócio, eu não sei, eu não consigo entender muito essa questão essa onda negacionista frente a uma pandemia humana, mas a maneira de enfrentar a peste suína africana ela é um pouco diferente. Não sei se a epidemiologia veterinária humana, a percepção é um pouco diferente, ou se a pessoa fica enfurnada em casa e a sua reação a isso é diferente. Como que tu vê isso? Claro, são digamos, situações distintas, né? Mas o negacionismo, ele não é um fenômeno, ele foi, no meu ponto de vista, ele foi exacerbado agora, ele ficou mais escancarado, né? Mas já vinha acontecendo.
Parece que a gente voltou à Idade Média, né? Com até a terraplanismo, e nem adianta uma empresa dizer que agora saiu esse medicamento, não funciona. As pessoas não acreditam nem na empresa dizendo esse medicamento não funciona. E é uma coisa impressionante. Então, tem toda a questão ligada às redes sociais, aos dados que são disponibilizados, toda essa manipulação que, para mim, piorou. E na questão, por exemplo, tu falou da peste suína africana, é uma questão que também está ligada muito ao fator econômico, né? Então, mas uma coisa importante, as pessoas elas precisam confiar nas instituições que vão dar o recado. Então, precisa haver confiança, primeiro ponto, né? Então, hoje a gente está com uma quebra de credibilidade, talvez, e que tu não sabe nem quem acreditar mais. Mas o primeiro ponto para a comunicação ser efetiva, ela tem que confiar. Na questão da peste suína africana, uma coisa que eu vejo, trabalhando com uma doença como febre aftosa no programa, em que tem o mesmo apelo, a questão só da diferença da febre aftosa agora que a gente vai se tornar livre, erradicado, e a população suscetível, uma diferença grande para a peste suína africana é que ela tem, a aftosa tem vacina, então isso já te dá um certo respaldo, se tem o foco, tu tem ainda essa estratégia, essa carta na manga, que não tem com a peste suína africana. O que a gente vê, claro, a mobilização, um fator econômico, talvez muito marcante, é um fator econômico, é uma consequência, né? Então, quando a gente fala em risco, tu tem a consequência, no caso da Covid, a morte, mas muitas pessoas não acreditam porque, não sou velho, não vou morrer. Beleza, né? E a consequência econômica e todas essas, digamos, catastróficas da Covid. Isso vai acontecer com a peste suína africana. E tem um setor, o Brasil é importante, é um grande exportador, e ele tem um setor muito coeso, muito organizado, verticalizado de aves e suínos. Então, isso é mais fácil tu engajar via os seus representantes, tá? Mas, acho que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Digamos, falando de risco é qualquer ameaça, qualquer questão microbiológica, física, ou até mesmo uma não notificação, isso é risco. Então, quando a gente não notifica, e eu digo isso com propriedade, aconteceu em H1N1 quando voltou para suínos, então ele rebateu, né, passou para as pessoas e voltou, e o próprio Seneca vírus, ele já estava circulando e as pessoas comentando. Tá? Qual é o intuito? Isso tem que ficar bem claro. Então, vamos lá, eu tenho a percepção, bom, eu vou esconder porque é uma doença, tanto a peste suína africana, ou a Seneca pode ser, né? O Seneca vírus pode ser aftosa, então isso vai ter um desastre para a economia, vai, ok? E tu tem até o direito, bom, eu vou esconder e vou tentar resolver o meu foco, né? Aqui e agora. Só que tu não vai conseguir. Né? A grande probabilidade de tu não conseguir. O que acontece? Aí tu tenta resolver, não, a doença já está espalhando, ela espalha muito rápido. A peste suína africana, o R0, hoje a gente está falando bastante R0, né? Em estudos experimentais, vai de 1,4, 2 até 15. Ele é muito grande, é muito alto. Né? Passou de 1, a epidemia se propaga. Né? Então, se pensar, bom, agora eu vou tentar resolver, a gente não, né, abafa, e aí tudo fica resolvido, eu não vou ter um impacto econômico. Mas pode dar certo? Pode, mas as chances são baixas. Haja visto o espalhamento rápido, tu não vai ter essa condição. Né? A única condição que tu tem é dentro dos teus integrados, entende? Aí tu tem o vizinho que não é integrado, a doença vai espalhando ali, consegui controlar. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. E doenças altamente contagiosas, quando você pega tarde, como foi o Covid, tá? Já vai ser muito mais difícil de controlar, muito mais difícil, demais uma peste suína africana, né? Aqui tu não tem vacina, ela vai espalhando, então isso é importante, né? Se a gente comentar, e é importante ser dito de uma maneira construtiva, né? Isso acontece, isso aconteceu em doenças passadas, a gente tenta resolver e não fala, e isso pode sair pela culatra. Hoje nós temos o Seneca vírus endêmico, nós temos o H1N1 endêmico, todo mundo sabe que notifica ou não, e é dizendo H1N1. É importante, as pneumonias acontecendo e ninguém querendo falar. Tem que ser falado, né? E a gente entende, a gente tem que compreender, a gente tem que entender que isso existe, a gente tem que entender que pode haver relutância em notificar, e isso é um problema que tem que ser atacado, com uma estratégia de comunicação e engajamento. Isso é o que eu venho dizendo bastante, porque isso pode acontecer, isso é uma ameaça, entendeu? Então, a ameaça não é só o vírus por si só.
é as atitudes que são tomadas com relação à ocorrência, né? Porque o sentinela, quem é o maior sentinela hoje numa vigilância? É o produtor. Doença exótica, e a fitose, isso vai acontecer. Doença exótica erradicada, quem é o maior sentinela? É o produtor. O serviço veterinário oficial, ele não tem pernas para assistir todo mundo. Cabe a ele capitanear essas ações de engajamento, de análise de partes interessadas, gestão das partes interessadas, para que esse recado seja dado de uma maneira que se sensibilize e que se conscientize todo mundo. Não é fácil, é um trabalho desafiador, mas isso precisa ser feito. A gente não conversa sobre a análise de risco nesse ponto, né? O quanto a comunicação ela é essencial, né, na análise de risco. Eu acho que tem muita questão cultural também, né? Usando o exemplo dos Estados Unidos na comunicação, eu acho que às vezes a gente fica muito refém eu não posso abrir meus dados, eu não posso abrir o meu programa de antibióticos na ração, eu não posso abrir os meus dados de produção. E essa proteção de informação respinga nas doenças, na parte sanitária. E eu vejo, às vezes, um perfil muito reativo do médico veterinário, e eu faço uma meia-culpa aqui, porque eu já atuei a campo também, a gente ficava muito reativo a atender um chamado e pouco propositivo, né, de criar essa gestão, essa comunicação, as agroindústrias se comunicarem, as cooperativas se comunicarem, estar meio que com tempo real, né? Hoje já existem alguns softwares que os produtores podem integrar essas informações no software e lançar em tempo real, a gente, eu diria, professor, que nos últimos anos aí que a gente vem acompanhando a suinocultura, a gente não teve nenhum agente, assim, claro, o Sêneca foi um bom exemplo, um ótimo exemplo, mas a gente não teve nenhum exemplo assim de dizimar plantéis, né? Uma peste suína ou perdas altíssimas econômicas como PIRS, como PED, né? Então, mas eu acho que a gente segue muito refém e aí quando a gente conversa com pessoas, nossa ilha de Cananéia, nossa quarentena é excelente, e realmente faz um serviço fantástico para a introdução de animais, mas a gente fica muito refém dessa nossa ilha de biossegurança, porque a gente tem muita granja sem barreira, sem troca de roupa, sem troca de calçado, sem higienização de caminhões, com entrada de animais toda semana. Então, a gente corre um risco muito alto, mas o tamanho da preocupação ela é relacionada com as experiências passadas, né? Então, a gente não tem tantas experiências assim drásticas como esses vírus que a gente comentou. Então, eu acho que tem muito isso. A cultura, ela meio que ela anda lado a lado com as experiências recentes, né? E eu vejo um exemplo que a gente teve há uns 8, 10 anos atrás. Algumas agroindústrias relataram um surto de Braxpira, né? E conversando com o professor Davi Barcelos, ele comentava, Braxpira é uma barbada de limpar, né? Uma bactéria pouco resistente, é só medidas básicas de biossegurança, mas quando a gente for conversar de um vírus, de alguns surtos complicadíssimos que entram em plantéis e fica quase impossível de limpar, eu acho que é muito da cultura da experiência passada. Tu falou tudo, né? O risco, ele é uma construção social, né? A percepção do risco. E tem autores que falam, né? O risco real e a percepção são dimensões distintas, né? Então, vem muito da percepção. Obviamente, perguntar... em 2000 teve o foco, né, de aftosa em joia e sacrifício de animais, todo aquele impacto socioeconômico. Pergunta se a percepção dele sobre a febre aftosa para uma região em que nunca teve, etc. Né? Então, são dimensões distintas e sim, vem da experiência dele. A gente não está habituado, mas vamos lá. Então, tem que, a gente sabendo disso, quando a gente fala em risco, em análise de risco de novo, análise de risco, processo de avaliação, comunicação e gestão, os riscos existem, uns são mais importantes que os outros, e nós precisamos conversar sobre eles. É isso que a gente... tem um livro que fala, um autor fala isso, os riscos existem, os mais importantes, e nós precisamos conversar sobre eles. E a parte de conversar são estratégias de comunicação. Né? E isso também reflete na biosseguridade. Né? Até o trabalho do Gustavo Souza, né? A gente fez aquele trabalho em granjas aqui no estado e usou uma técnica, né, de teoria de resposta ao item para fazer um índice de biosseguridade e comparando o que era melhor
a biosseguridade comparando, por exemplo, com dados, principalmente na União Europeia e Canadá. A nossa biosseguridade interna ela é boa e a externa não é boa. Já, ao contrário, nos Estados Unidos, a própria Europa, onde tem peers, a externa era muito forte. Por quê? Porque eles têm desafio de peers e ninguém quer que entre. Então, tu vai cuidar muito da biosseguridade interna. E então, reflete também a vivência, a experiência e familiaridade com esse tipo de problema. O que a gente não tem tanto aqui, esse desafio. Mas a gente tem que ficar atentos, né? Já tivemos Seneca vírus, entrou. Assim como ele entrou, a gente tem o risco, ele existe, a gente precisa estimar. Eu não saberia dizer agora qual é o risco de peste suína africana. Tem que ser estimado. Alguém que está estimando, pergunta número 1, né? A gente tem que... A parte de avaliação de risco justamente a parte mais... A técnica da análise de risco é que a gente estima, usa dados, né, monta modelos para estimar isso daí, né, para saber. Então, a gente não tem... A gente tem que saber, bom, já entrou vírus aqui, assim como entrou PEDs nos Estados Unidos, nós temos peste suína africana rodando, entrando no leste europeu, então temos o vírus circulando em grandes quantidades no mundo, então a gente tem que estar atento que isso pode, como é que se diz? Isso talvez não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, né? Então é estar preparado, tá? Então, o grande paradoxo aí da biosseguridade, que se perguntar, pode perguntar para qualquer produtor, ou para qualquer especialista, sobre qual agente que ele vai considerar importante. Peste suína africana no Brasil, peste suína africana vai ser um deles. Aí o produtor, ele pode também, com certeza, ele deve estar antenado disso, porque essa informação circula. Mas e por que ele, sabendo disso, muitos falham na biosseguridade? Por que mesmo sabendo disso, muitos falham? Porque a questão de percepção do risco e risco são duas dimensões diferentes, né? E é muito difícil, né? É um trabalho difícil. Tá? Claro. Ele tem que perceber a vantagem dele em montar um programa de biosseguridade, né? O que ele vai ter de retorno? É um trabalho de formiguinha aí, né? De convencimento e de mostrar a importância. Sim, e se tu for pensar, por exemplo, em planos de contingência, não adianta tu ter um plano de contingência se tu não tem essa comunicação de risco, né? Ou se tu precisa esconder na tua comunicação para não causar nenhum alarde, para não isso sair na mídia ou alguém sair falando. É complicado tu desenvolvemos um plano de contingência, vamos executá-lo porque está acontecendo determinado problema, mas tu não pode expor isso ou tu vai tentar abafar o caso na tua granja, né? Inclusive, estudos, o foco de aftosa mais estudado no mundo foi de 2001 na Inglaterra, que foi enorme, muito estudado, e é importante estudar as epidemias para te dar respostas futuras, para o futuro, né? E as pessoas, inclusive, elas tinham receio de notificar dentro da epidemia. A epidemia acontecendo e o cara não falando, de receio, de medo. Eu acho que o medo triplica, né? Quando o cara já está naquele... Né, estourando na mídia, e etc. Tem a mídia também que assusta muito, e por isso que a comunicação ela tem que ser um planejamento, a comunicação de risco da instituição, no caso aqui do Serviço Veterinário Oficial, é ele que vai ter que dar o recado. A gente não tem hoje, se a gente for ver, hoje qual é a comunicação de risco que a gente tem hoje do Ministério da Saúde? Não tem, né? Tinha no início, agora não tem, e é ela que tem que capitanear. Então, se tem um foco, uma contingência, é ele que tem que dar o conforto, é ele que tem que explicar o que está acontecendo, inclusive para melhorar e fazer com que as pessoas, né, se sensibilizem, né, e notifiquem, não abafem, e por aí vai. Né? Olha quantos detalhes importantes aí tem que ser trabalhados. Sim, e se for pensar na produção de suínos, tu envolve toda a questão do mercado, né? Eu lembro que quando começaram a chegar através da mídia, das mídias mais variadas, aí, sites, a informação da peste suína dizimando o equivalente a 3 plantéis brasileiros de suínos, eu recebia mensagens de pessoas preocupadas que não queriam mais comer carne de suína. Então, essa comunicação ela é extremamente essencial porque quebra um mercado, né? Ela ataca a economia de uma cadeia. Então, eu acho que são esses pontos que a gente falha e que, como tu disse, a gente parece que não aprendeu muito nessa comunicação, nessa avaliação de risco, né, professor? E isso é uma consequência, né? Que quando a gente estuda risco, agora a avaliação de risco na qual eu estou estimando,
eu avalio a probabilidade, vamos supor, da peste suína africana, eu tenho que avaliar a probabilidade da peste suína africana entrar, qual é a principal fonte, enfim, depende do teu modelo, e as consequências disso, que são tudo incertezas, né? Então, as consequências são desde fechamento de mercado, vai morrer um monte de animais, não tem vacina, vai espalhar muito rápido, e, inclusive, o medo de consumo que é irracional, né? Como teve na gripe suína, o pessoal deixava de comer carne, eu perguntava, será que se eu posso comer carne ou não? Então, isso já teria que estar planejado, as pessoas têm que estar preparadas para isso, mas não parece, né, lendo os editoriais de revistas especializadas, sabendo o que está acontecendo, olhando a pandemia de 2009, olhando hoje, parece que não estamos aprendendo. Quem é que aprendeu, que eu até falei, eu acho que no Swine Talks, bem com uma pandemia passada, em 2013, de MERS, a Coreia do Sul. Ela aprendeu, ela se preparou, ela teve consciência disso, claro, os orientais nesse sentido, né? Eles são muito mais, como é que eu posso dizer, né? Eles agem muito corretamente, eles respeitam muito, né, as hierarquias, e eles se prepararam. Se for olhar lá os gráficos, entra lá no Covid Numbers, tu vai ver, claro, eles estão na segunda onda, mas foram 2 ondas bem marcadas em número baixíssimo de casos. Eles fizeram um trabalho de comunicação de risco, de avaliação de risco, se prepararam nos aeroportos, eles já tinham laboratórios, desenvolveram laboratórios, ou seja, se prepararam. Eles sabiam que isso poderia acontecer. É um exemplo a ser lido, né, e seguido. Então, a gente não pode pensar que eu não vou ter aftose, que eu não vou ter peste suína africana, não é uma coisa de alarmismo, é uma coisa técnica de saber, olha, nós temos que estar preparados em várias frentes, né? E eu pergunto, né, até a audiência que viaja, quem olhou em aeroporto, chegando de voo internacional, o que tem no aeroporto sobre alerta de peste suína africana? Eu vi né? Comentei. Um posterzinho desse tamanho. Comentei já dentro do Ministério, um posterzinho desse tamanho. Tu olhava, assim, eu olhei, bom, né, ele tá ligado, acho que por ser veterinário e trabalhar com isso, eu olhei, nossa, olha o tamanho. Aí tu olha a Austrália, que trabalha é uma ilha, não interessa, eles sabem, eles trabalham com biosseguridade em todos os níveis, externa, no país, né, interna, dentro da exposição dos animais, ou seja, estimulando a prática de biosseguridade. Se olhar os aeroportos dos caras, né, eu vi um trabalho sobre biosseguridade externa em aeroportos, é uma placa a cada, sei lá, cara, X passos com deposite aqui se tu tem alguma coisa, ou seja, para ti lembrando, aqui é um pôster. No próprio Uruguai, critiquei eles, foi muito engraçado. Montando o plano de aftosa lá, mostrei uma foto, chegando no Uruguai, cara, vocês são essencialmente, né, um mercado exportador, estão exportando para o Japão, e aí o aeroporto de vocês tem um cartaz amarelado, né, cara, brincando, eu tirei a foto aqui, um amarelado feio, né, não, tem que melhorar esses pontos críticos, enfim, avaliar esses pontos críticos para melhorar. Fim de 2019, professor, eu estive na Austrália, num congresso, e assusta, assim, mas ainda bem, né, que assusta pela importância que eles dão. Um exemplo que aconteceu comigo eram várias zonas com placas e afirmações, e estando muito bem claro que tu não vai ser multado, tu não vai ser preso, tu só precisa declarar e se tu tem algum produto, algum alimento, entregar. Então, para tirar o medo que as pessoas acham que vão receber multas, vão ser presas. E eles abriram a minha mala e eu tinha 2 sapatos na mala e eles higienizaram todo o sapato. Então, eles já sabem. E não é uma coisa complicada, né, professor? É uma coisa... Tu tem que montar, na verdade, são processos, né, Jamil? São processos de ponta a ponta. É um processo, né? Tu avalia todos os fluxos de entrada e exposição, no caso da peste suína africana ou qualquer outra agente. É um processo que tem que ser desenhado, mapeado, né? Os pontos críticos, como tu falou. É um ponto crítico, eles sabem. Então, eles são... A Australia Biosecurity, que é uma divisão lá, serviço oficial deles, o Ministério da Agricultura e a Nova Zelândia, eles trabalham isso. Eles são muito rígidos com isso. Não é complicado mesmo, né?
E se tu, por exemplo, se a peste suína africana, né, que é um vírus que quando um animal está com a doença virêmica, ele vai ter uma grande quantidade, ele é resistente e os produtos vão ter. Eu fui uma vez membro de uma banca de estágio curricular de uma aluna aqui no aeroporto em Porto Alegre e eu fiquei apavorado, assim, do tipo, meu Deus, quanta coisa, uma amostragem se pega, comida, linguiça, né, até galinha defumada, eu fiquei impressionado, quantidades, assim, de coisas que as pessoas, às vezes, até por falta de conhecimento, enfim, e isso é só uma amostragem, o quanto que não passa, né? Isso pode terminar um dia lá na ponta, né? Terminar com um suíno se alimentando e tendo um foco. Mas a gente tem que saber, né? E mapear, entender, para conseguir atacar, né? Se a gente não sabe os pontos críticos, como é que eu vou programar? Não, exatamente. Eu acho que e uma coisa que é positiva disso é que, às vezes, essa avaliação, esse processo do aeroporto fazer uma coisa muito bem feita e se criar um planejamento, ele tem uma consequência negativa que ele vai respingar para outras doenças também, né, que ele vai evitar. Eu acho que a Covid foi um bom exemplo de que casos gripais nesse inverno foi reduzido também. Então, na granja, da mesma forma, né? Quando a gente adota algumas práticas, a gente não evita somente uma doença, né? A gente vai botando barreiras para várias outras, né? Que, falando da produção em si, roubam um pouco de performance, aumentam a mortalidade, aumentam a refugagem. Então, são boas práticas como um todo, né? Eu lembro, conversando com o professor Daniel Linhares, ele falava... Se todo mundo entra na granja sem trocar de calçado, se uma pessoa trocar de calçado... É uma coisa adicional, vai adicionando. Não é porque ninguém troca que eu vou deixar de trocar a gente vai reduzindo o risco matematicamente, né? Uma probabilidade, daqui a pouco todos vão estar trocando, vai ser muito melhor, mas não é porque alguém deixa de fazer tal prática de biossegurança que as outras pessoas, porque fulano não toma banho, porque o funcionário não toma banho, que eu vou deixar de fazer. Eu acho que é uma abordagem bem prática, a gente tem visto muito disso e, felizmente, eu acho que as granjas, a gente tem muito a melhorar ainda, né, em termos de, se for pensar numa UPL, né, a gente tem muito bem desenhado em centrais de inseminação, em quartos sítios, em granjas de avós, uma estrutura boa, e a gente tem que replicar isso. Obviamente, ninguém está falando em tomar banho para entrar em todas as terminações de suínos no Brasil, mas é aquela coisa, calçado e roupa já evita muito risco e claro, e daí o planejamento, quando a gente fala de caminhões, entrada de animais, né, eu acho que isso é uma coisa. Uma vez eu estava conversando com uma empresa, comparei o orçamento de duas empresas, uma brasileira e uma americana, de gastos com higienização de caminhões. Claro, desafios completamente diferentes, mas é uma coisa assim, é um grão de arroz e um caminhão de arroz de diferença de investimento para isso. É aquela coisa, né, quem apanha nunca esquece, né, então quando tu sofre daquilo, tu vai com certeza nunca esquecer e planejar as tuas ações para aquilo. Tem que ter um planejamento estratégico, né? A pessoa tem que... Isso aí vem da estratégia da empresa ou do proprietário, aí vem de ele perceber, né, a importância disso e que como tu falou, tu vai ter ganhos em função de outras doenças endêmicas se tu fizer um bom planejamento, né, de biosseguridade. Eu acho que há espaço para gestão também para quem faz. A biosseguridade ela não é restrita a ficar fazendo checklist, existe um processo de gestão que precisa ser trabalhado, existe um processo de identificar quais pontos são realmente críticos. Eu já fiz um trabalho, né, por uma empresa em que a gente desenha, então, os fluxos, né, de entrada, avaliar a biosseguridade conforme risco, né, avaliação de risco, e às vezes tu nem percebe. Era interessante, a gente olhou e perguntei, né, sobre uma questão de caminhões, etc. Isso é uma empresa, né, terceirizada, etc. Tu nem estava percebendo uma falha que estava acontecendo ali, né? Tinha uma falha que não é... Por quê? Porque não está enxergando todo o processo, né? E tem que fazer a gestão e sempre bater nisso daí. Mas vem muito da percepção. Então, a gente vai ter que falar, quando ele não enxerga, como tu falou, as experiências prévias, se ele não enxerga o benefício imediato, eu só vou gastar e aí. Se ele não enxergar isso,
vai ser difícil convencer para adotar, né? Então, de novo, é um trabalho muito de conseguir comunicar e vender bem esse vender no sentido, olha, isso é importante mesmo, né? Então tem que fazer, é bom para todo mundo, é coletivo, etc., né? Então é desafiador. Eu acho fantástico esse tema, mas ele é desafiador tu convencer se ele não conseguir enxergar o benefício que ele vai ter com isso. Bom, professora, cobrimos aqui bastante coisas aí, traçamos vários paralelos de saúde única, de produção de suínos entre peste suína africana, Covid, H1N1. Como que tu vê o futuro dessas enfermidades, ou como que tu vê o futuro desses gargalos que a gente comentou aqui, de comunicação de risco, ou alguma tecnologia que tu vê ajudando nesse cenário? Como que tu vê daqui para frente? Eu vejo 3 pilares, né, que é o pilar de gestão estratégica em todos os níveis, de serviço veterinário oficial e de agroindústria, né, já sabendo que a agroindústria verticalizada ela já tem muito mais engajamento, então a gestão estratégica que trabalhe com engajamento e com comunicação de risco, análise e gestão de partes interessadas, que é muito importante, e nisso envolve, dentro até do próprio Ministério da Agricultura, uma conexão entre os programas, junto, por exemplo, com o Programa de Vigilância Internacional, que é o Vigiagro, que eu acabei de falar o que entra, então tu tem que ter essa melhor comunicação, e, obviamente, por fim, quando eu estou falando de uma vigilância global, externa, e interna de um programa, externa tudo que entra, interna as ações que são feitas, são preconizadas, desde biosseguridade, comunicação de risco, etc., tem que haver uma modernização em todos os sentidos, tanto até no âmbito corporativo, como do serviço veterinário oficial, da gestão dos dados, da informação, né? A gente tem rios de dados, de movimentação animal e de dados sendo gerados e que não estão sendo aproveitados. Então, há uma necessidade urgente, nós estamos em 2021, cara, era do Big Data e de ciência de dados evoluindo, a gente passou da era da estatística, aí da década de 70, 80, 90, e a estatística já se tornou acessível. Hoje, a ciência da computação, na qual a estatística está no meio, evoluiu de uma forma absurda, e a gente ainda, né, dependendo de extração de dados, de banco de lá, junto com planilha Excel aqui, faz um join, analisa, não é eficiente, Tem que mapear os processos ponta a ponta de toda a cadeia, incluindo o serviço oficial, porque é uma coisa única, né? A gente não pode separar e dizer que são inimigos, todo mundo tem que falar a mesma língua. E trabalhar uma gestão eficiente, incluindo o processo todo de coleta e análise de dados de forma rápida e eficiente, que te ajude na tomada de decisão. Né? Claro, o meu viés é dados de vigilância produzidos por programas de saúde animal. Tem que ter isso. Né? Então, é comunicação, é tecnologia, né, gestão e engajamento. Sem dúvida. Não, excelente, professor. Acho que tu resumiu aí o que a gente precisa, né? Como que a gente deseja o futuro, né? Se for pensar agroindústrias aí nacionais com bancos de dados imensos, né? Abatendo aí milhões de animais por ano, a gente tem uma capacidade e um volume de dados que tem muita informação guardada e informação que pode prever acontecimentos ou ajudar na probabilidade de acontecimentos, né? E isso precisa ser mapeado, né? Dados, eles existem, e aí o gestor tem que, os dados que existem nesse processo, quais podem me ajudar a tomar decisão? Eu posso tomar decisão técnica, sanitária e decisão de gerenciamento, né? Para atividades mais eficientes. Saber quem está fazendo aquilo de forma mais ou menos eficiente. Então, nós temos, né, tanto a parte de gerenciamento como a parte técnica. Hoje em dia a gente está desperdiçando um pouco ainda, né, esses dados aí guardados em servidores e que não estão sendo trabalhados, transformando em conhecimentos. Perfeito. Professor, para finalizar, a gente tem 3 perguntas que a gente faz para todos os entrevistados. Eu queria que tu me dissesse alguma coisa que tu te arrependeu de fazer e alguma coisa que tu ainda quer fazer na tua vida. Uma coisa que eu me arrependi de fazer, essa é uma perguntinha de entrevista, né, de emprego.
A pergunta de Jô Soares, o que eu me arrependi de fazer, cara? Eu até poderia dizer o que eu não fiz, né? Olha, não conseguiria te responder agora. O que eu me arrependi de fazer, cara? Ou te arrependeu de não ter feito, e daí já vira a pergunta de uma coisa que tu ainda quer fazer na vida. Bom, o que eu ainda quero fazer, eu estou em construção, né? Essa é mais fácil, né? O que eu quero fazer, eu estou sabendo muito bem, né? Conhece a pirâmide de Maslow, né? Aquela em que agora eu estou virando a minha página da minha vida, estou, né, me testando novos desafios, eu tenho um desejo de transformar muito, trabalhar muito com a defesa em planejamento estratégico, né, em programa de saúde animal macro, e é um desejo querer melhorar isso, empreender, mas esse desejo aí ele vem muito ligado a uma questão que uma busca da liberdade, né, de eu poder trabalhar a hora que eu quiser. Estou trabalhando mais, 10 horas por dia, mas eu trabalho de onde eu quero, eu tenho os meus horários. Essa é uma coisa que eu sei que eu estou fazendo, estou buscando, e era uma necessidade minha. Se eu não fizesse isso, aí eu me arrependeria. Talvez eu possa dizer isso, entendeu? Hoje, eu tomei a decisão de me afastar agora, faço ou não faço? Acho que se eu não tivesse feito, aí eu teria me arrependido. Então, eu talvez responda já as duas com essa daí. Certo. E, professor, se tu tivesse que me recomendar um livro, pode ser técnico ou não técnico? Um livro que eu tenho vários, e agora eu estou lendo... cara, estou com ele aqui, ó, dobrado, que é o Rápido e Devagar. Daniel Kahneman, não? Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Esse eu estou lendo, e ele tem muito a ver ele fala muito dos viéses cognitivos, certo? Então, esses viéses cognitivos de tomada de decisão heurística e os erros que se cometem, né? E ele fala de avaliação de risco, de psicólogos que trabalham com isso. Então, é um livro que está... eu acho ele muito importante. Todo mundo que toma decisão na vida teria que ler, né? E uma senhora toma chá, né? Que é a história uma senhora bebe chá, que é uma história, um romance da história da estatística, né? E o andar do bêbado. São todos a ver com estatística, probabilidade, tomada de decisão. Então, são esses... Eu não gosto muito de romance, eu não gosto muito de ficção, né? Eu gosto de livros mais, digamos, técnicos, né? Digamos, claro. Não são técnicos, mas, enfim, não são ficção. Fiquei feliz porque eu gosto muito do Andar do Bêbado também, mas o Pensando Rápido e Devagar é um que está na lista aqui também. E esse tu já leu? Já li. O Andar do Bêbado já li 2 vezes. É muito bom. Esse eu emprestei, né? E tem outro, todo mundo... Tem vários que eu empresto, acho que o livro tem que andar, né? Claro. Aquele Todo Mundo Mente, que a história... Esse Todo Mundo Mente, a capa é uma zebra, que a história é um pesquisador que começou a trabalhar com Big Data, né? E a questão é que, por exemplo, ele fala que as entrevistas de marketing, né, que tu faz com as pessoas, elas mentem, né? Agora, a internet, ela não mente. Então, ele trabalha muito com buscas do Google. E que é um absurdo. É só olhar lá as buscas do Google agora, antes da pandemia, tu vai ver que vai ter um aumento de busca, estou com febre, dando corpo, o que pode ser. É incrível esse livro também, né? Nessa era aí da informação que a gente... né, distribui em cada clique um monte de dado e tem gente que nem imagina que está sendo escravizado aí com os dados, mas é outro livro muito bom. Perfeito, perfeito. Professor Corbellini, muito obrigado novamente pelo seu tempo, um prazer te ter aqui no Sinocast. Não, eu que agradeço o convite aí depois de quantos anos? 8 anos, né? 8 anos. 8 anos. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Excelente, professor. Até mais, um abraço. Até mais, um abraço, tudo de bom. Tudo de bom.